Saudações filosóficas. Hoje vamos ler mais dois textos do livro Inquietudes Filosóficas e vamos, enfim, fazer alguns comentários a respeito desses textos, ou pelo menos das ideias neles contidas. E o primeiro texto que vamos ler intitula-se Vida e Conta. Tudo passa para a vida e nada passa para a conta, escreveu o padre António Vieira num sermão em que ele próprio pede ao ouvinte, em vez da expectável atenção, a desejável paciência. Paciência para escutar o tom dos argumentos e, já agora, para suportar a eventual justeza da tese. Não sendo a referida conta de caráter bancário, antes de natureza religiosa e metafísica, significando uma espécie de registro das boas, das más e talvez até das neutras obras e intenções humanas, dupla é a questão que se nos impõe. De que modo a face efêmera da vida é capaz de gerar o lado eterno da conta? Em que medida o fugaz origina o indelével ou a sombra concebe o inextinguível? As respostas não vêm nos livros. O problema que aqui se coloca é como é que algo que é fugaz, efêmero, impermanente, sujeito a todo tipo de mudanças, pode gerar algo que é alegadamente eterno ou, pelo menos, vastamente duradouro, como seja isso da conta. Portanto, o registro das boas ações, das más e, se calhar, também das ações neutras e, já agora, das intenções. Como é que o fugaz gera o eterno? Como é que o efêmero gera o permanente? Além disso, afirmar que tudo passa para a vida é aceitar a possibilidade de que também a conta para ela passe. Mesmo se nada passa no rigor da conta e tudo se passa no interior da vida. Há aqui uma espécie de jogo de palavras, mas de qualquer maneira o que se pretende dizer é que se tudo passa para a vida, então também aquilo que a vida gerou, as consequências da vida também acabarão por passar. Portanto, a própria conta terá de passar. De qualquer forma, vida e conta surgem ali como instâncias distintas, embora unidas por laços causais, com a primeira a inventar a história e a segunda a prolongar-lhe as marcas. De alguma forma, vida e conta acabam por estar em dois planos distintos. Enfim, mudando o que deve ser mudado, é como se fosse a vida pertencesse ao mundo sensível de que fala Platão, a conta pertencesse já a um mundo inteligível, embora esta comparação não seja muito feliz, já que a conta é resultado da vida. E obviamente que o mundo inteligível não é resultado do mundo sensível. De qualquer maneira, é só para estabelecermos aqui uma espécie de imagem do que pode significar a relação entre a vida e a conta. A conta parece que está num plano distinto do plano da vida. Outro texto que vamos ler e que está também um pouco relacionado com este tem que ver com a noção de karma. Obviamente que o padre António Vieira não refletia em torno desta noção, que está mais ligada a perspectivas reencarnacionistas. E o padre António Vieira certamente que não defendia a reencarnação. E, portanto, a noção de karma é uma noção mais ligada às religiões orientais e também a muitas filosofias do Ocidente, mas é uma noção que se relaciona com esse conceito de conta. Então, o que é o karma? O texto que se intitula Ignorância Kármica
começa logo com uma tentativa de definição de karma. No essencial, o karma designa a lei da causalidade associada às vidas e ao ciclo de reencarnações, traduzindo-se na influência proporcional e recíproca entre a fonte da ação e os seus efeitos. Receberemos com exatidão aquilo de que nos tornamos merecedores, achemo-lo bom, mau ou neutro. Não obstante se a figura simples, o conceito gera dificuldades que me levam a considerá-lo profundamente obscuro. O conceito de karma gera grande complexidade e gera também grandes dificuldades quando a pessoa começa a refletir em torno dessa noção. Em última instância, receio até desconhecer os aspectos centrais da noção. E agora vem uma imagem, um exemplo. Suponhamos, um fulano soca outro e faz com que lhe saltem 2 dentes da boca. Segundo a norma kármica, ele acaba, nesse momento, de reservar para si uma situação vindoura em que se lhe há de desferir idêntico murro, que o privará de igual número de dentes. Admitem-se, no entanto, diferenças sutis. Alguém quebrará no futuro incerto um incisivo e um molar ao agressor atual, que, por seu turno, alivia de um canino e de um incisivo a sua vítima, a qual, num passado indistinto, separou de outrem um molar e um canino. Meros detalhes. O que em definitivo conta é que o ofensor experimente como pena e ao milímetro a dor provocada, garantindo-se justiça e equilíbrio no mundo cujo desconcerto Camões transformou em lamento, embora, ao que parece, sem razão que o legitimasse. Camões falava muito sobre o desconcerto do mundo e tem inclusive um poema em que aborda este tema com particular ironia e que diz mais ou menos isto: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando a alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Portanto, se o poema não é desta forma, é muito parecido. E, portanto, Camões reconhece que para ele o mundo está consertado, portanto, há um certo equilíbrio, mas, no geral, existe de facto um desconcerto. Os bons passam tormentos e os maus nadam em contentamentos. O que, claro, se de facto existir uma lei kármica universal, tudo será reparado no seu devido tempo. Portanto, o problema do karma é o problema da reparação. Portanto, nada ficará sem a respectiva recompensa ou a punição e, portanto, o mundo não existe de facto um desconcerto do mundo. Esse desconcerto é aparente. O maior problema reside em discernir que ser se dispõe a medir a duração, a intensidade e a frequência do sofrimento que haverá de suportar quem o sofrimento afim originou. E dizem-se aqui mais algumas coisas, até que já na parte final diz assim: se consultarmos literatura específica, persuadir-nos-emos de que o princípio em análise é singularmente confuso. O princípio do karma é singularmente confuso. E porquê?
Porque o karma pode ser muita coisa. Pode ser físico, emocional, mental, explosivo, individual, familiar, regional, nacional, planetário, coletivo, inato, adquirido, do ideal, dissociado ou bifronte, passado, presente, futuro, acumulado, começado, imediato, verde, maduro, queimado, etc. Portanto, o karma pode ser muita coisa. E se pode ser tanta coisa, torna-se muito difícil de compreender esta noção. Convenço-me, pois, de que jamais verei esclarecidas as minhas dúvidas em redor deste assunto. Fico apenas a saber que talvez seja do meu karma, isto de talvez não saber o que o karma seja. Há aqui também um jogo de palavras, no sentido de dizer que provavelmente a ignorância kármica também faz parte do karma da pessoa que possui essa ignorância. Seja como for, a noção de karma provavelmente não pode ser entendida num plano exclusivamente racional. É provável que as ações, enfim, tenham todas elas a devida recompensa, mas se nos limitarmos a uma abordagem estritamente racional, estritamente mundana, lógica, provavelmente nunca chegaremos a compreender o alcance da noção de karma. Enfim, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.